Vamos continuar então nossa aula de anatomia radiológica do sistema nervoso central, entrando na tomografia computadorizada de crânio, tá? Então, a TC é um método não invasivo, mas que utiliza radiação ionizante, certo? Os raios-x. Então, essa é a imagem de um tomógrafo, a gente tem a mesa e a gente tem o gantry, que é essa parte redondinha. O raio-x, o feixe de raio-x está de um lado, os detectores estão do outro lado. E esse feixe, esse tubo de raio-x vai rodando aqui dentro, tá? Dessa máquina, enquanto essa mesa entra aqui, aí vão sendo tiradas fotografias, certo? Radiografias, como se estivesse fatiando o paciente. As imagens são obtidas no plano axial mesmo, tá? Então, vocês vão ver que tem reformatação, né, tridimensional, mas as imagens só são obtidas com o paciente deitado na mesma posição, certo? Então, olha lá, mais um esqueminha, aqui a gente tem o tubo de raio-x e os detectores do outro lado. A mesa vai entrando e os tubos vão rodando, fazendo essa varredura helicoidal aqui, fatiando o paciente como se fosse essa maçã, tá? Bom, a densidade na tomografia é expressa em unidades Hounsfield, UH. O aparelho é calibrado para que a água tenha 0 unidades Hounsfield e o ar menos 1000. Então, a gente consegue ter noção da composição dos tecidos, tá? Certo? Então, o osso vai ser bem branco, tá perto de mais 1000, enquanto o ar vai ser bem preto, né? Vai estar aqui em menos 1000 e a água vai estar no 0. Então, a gente consegue medir a densidade na tomografia, tá? E ter uma noção da composição, né, da lesão, por exemplo. Então, eu já falei para vocês que a gente tem reconstruções multiplanares. Então, o plano axial é esse aqui, o paciente deitado. Sempre o paciente, a aquisição é só no axial, tá? O sagital é esse corte aqui. Então, a imagem que a gente vai ter vai ser um perfil, certo? O sagital. E o coronal é esse corte aqui. Lembra da sutura coronal, como se fosse uma tiara? É a mesma coisa, tá? Vai ser no plano coronal. Então, aqui para vocês, mais uma vez, o coronal, como se fosse uma tiara, o sagital, o perfil, e o transverso é o plano axial. Então, o ATC de crânio plano axial fica dessa forma, no plano coronal fica dessa forma, e no plano sagital é o perfil, certo? Então, vamos lá reconhecer as estruturas que a gente viu na aula anterior, né, de anatomia. Então, o que a gente está vendo aqui? Essa reconstrução 3D aqui é só para vocês verem a altura que tá, o nível, tá? Do corte, mas aqui a gente está vendo os ventrículos laterais, aqui a gente está vendo a foice do cérebro, aqui a gente está vendo o seio sagital superior, a gente está vendo aqui os sulcos, certo? Os giros. Percebam que a gente tem um cinza mais escuro aqui, que é a substância branca, e tem o córtex também desenhado, certo? Aqui, gente, é só o seio frontal, tá? Já é seio da face, ok? Então, aqui identificando para vocês que a gente tem o hemisfério cerebral esquerdo, hemisfério cerebral direito. Lá em cima a gente vai ver o lobo frontal e o lobo parietal, separados aqui pelo sulco central, tá? Desceu mais um pouquinho o corte, ventrículos laterais, isso aqui dentro dele é plexo coroide, tá? Aqui núcleos da base, aqui coladinho no ventrículo lateral é o núcleo caudado. A gente consegue ver também que tem córtex e substância branca, percebem a diferença de densidade, né? Na tomografia a gente vai falar em atenuação ou densidade, tá? Então, o hipodenso é o mais escuro e o hiperdenso é o mais claro, tá? É o que brilha, ok? Aqui desceu mais um pouquinho, a gente já vê os tálamos aqui, os núcleos da base, núcleo caudado, núcleos lentiforme. Aqui ainda foi esse do cérebro. Desceu mais um pouquinho aqui, a gente já vê o mesencéfalo, tá? Aqui a gente vê a artéria basilar. Então, aqui já é com contraste. Estão vendo que a gente tá vendo os vasos bem desenhados, né? Que já é com contraste, tá? Aqui a gente tá vendo a foice do cerebelo, mais para baixo. Olhem lá, aqui é a tenda do cerebelo. Aqui, lobos temporais, então tá lá embaixo. Aqui é a ponte, aqui a gente já vê o cerebelo, tá?
Então, aqui mais uma vez, foice do cérebro, ventrículos laterais, plexos coroides. O que o plexo coroide faz? Ele produz o líquor, tá? O líquor aparece preto, então a gente tá vendo líquor aqui nos ventrículos laterais e preenchendo cada sulco, certo? Então, o líquor fica onde? No sistema ventricular e no espaço subaracnoide, tá? Aqui mais uma vez, essa calcificação aqui, gente, é fisiológica, é a calcificação da glândula pineal, tá? Aqui a gente tá vendo os cornos posteriores dos ventrículos laterais, tá vendo a foice do cérebro, tá vendo aquela fissura lateral, também chamada de fissura silviana, tá? Que já é mais embaixo, que é o osso temporal. Então, até aqui a gente estava vendo qual plano? Axial, tá? Aqui, o plano já é o plano coronal. O que a gente está vendo? Tenda do cerebelo, foice do cérebro, ventrículos laterais, plexos coroides, e a gente está vendo os sulcos, a gente está vendo o córtex mais clarinho e a substância branca, certo? Aqui no plano sagital, então lembra que o sagital é como se fosse um perfil, né? A gente está vendo o cerebelo aqui embaixo, aqui é a tenda do cerebelo, então aqui é o compartimento infratentorial e aqui é o supratentorial. Aqui a gente vê o seio sagital superior, né? Aqui a gente tá vendo essa vascularização aqui, é porque tá bem no meio. Então, aqui a gente tem a foice do cérebro, tá? Com a vascularização, com os vasinhos. Aqui é ventrículo lateral, aqui é terceiro ventrículo, quarto ventrículo, tá? Que são as cisternas, lugares onde tem mais líquor. Mas lembra que o sistema nervoso central vai estar todo imerso aqui em líquor, tá? Isso aqui é tudo espaço subaracnoide, né? Aqui a gente está vendo a artéria basilar, passando aqui na frente da ponte. Aqui a gente está vendo a artéria basilar. Lembra que a basilar é a junção das duas vertebrais, né? Elas se juntam na basilar e a basilar vai se bifurcar nas artérias cerebrais posteriores. É aqui que vai formar o polígono de Willis, tá? Então, aqui a gente tem o mesencéfalo. Aqui a gente tem os lóbulos temporais, tá? E o occipital aqui atrás. Observem a diferença para ressonância magnética, pessoal, a diferença de definição mesmo, né? Então, lá na TC, eu sei onde estão os núcleos da base, porque eu conheço anatomia e tem uma diferença mínima, assim, de atenuação. Mas olha como a gente vê bonito aqui na ressonância, né? Que é o núcleo caudado, aqui é o putamen e aqui é o globo pálido, que juntos formam o núcleo lentiforme, e aqui é o tálamo, né? Olha a substância cinzenta do córtex e a substância branca, né? Que bonito. Então, a definição é muito bonita na ressonância. A gente consegue ver mais detalhes, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma TC. Então, lembra que a TC vai passar por um software, né? Que vai reconstruir essas imagens e a gente vai passar como se fosse um filme, tá? Eu vou passar aqui para vocês verem. Então, a gente consegue mexer essa imagem, analisar. Então, se eu achei uma imagem no axial que eu estou em dúvida, eu posso marcar essa imagem e abrir em outro plano, no coronal, no sagital, para tirar essa dúvida, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui uma TC. Então, olha lá, vejam o córtex, a substância branca. Reparem que a gente está vendo a foice do cérebro separando o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. Sistema ventricular, tronco encefálico, aqui embaixo já está no cerebelo, tá? Aqui ainda é o axial. Substância branca cinzenta, ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo. Aqui a gente está vendo o tronco encefálico, cerebelo. Aqui a gente já está no plano coronal, cerebelo, ventrículos laterais, ó, pineal calcificada, terceiro ventrículo. Percebo que a gente vai passando de frente para trás, para um lado, para o outro, tá? E vai analisando cada corte, por isso que a gente tem que ter bastante familiaridade com a anatomia, para que a gente perceba quando tem alteração, né? Núcleo caudado. Aqui é o sagital, ó, de um lado para o outro, olha lá o cerebelo, a tenda do cerebelo, lobo occipital.
ventrículos laterais. Ok. Vou colocar outra para vocês, que tem mais um janelamento. Essas tomografias estão normais, tá? Não é para vocês procurarem defeito, é para vocês procurarem reconhecer as estruturas, tá? Ventrículos laterais, olha como é um pouquinho mais hiperdenso os núcleos da base. Mesencéfalo, ponte, artéria basilar. Aqui já é o bulbo. Plano coronal, a foice do cérebro. Quando a gente tem desvio da linha média, é aqui, tá, gente? Essa foice que vai estar mais para um lado, mais para o outro. Lembra que a foice do cérebro separa os hemisférios, né? Em direita e esquerda. É para estar centralizado. Aqui no plano sagital. Esses pretinhos aqui do lado, que vocês veem, são as células mastóides. É a mastóide que fica no osso temporal. Essa aqui é a janela óssea. Então, a gente consegue janelar, que é mudar a densidade ali, tá? Geral. Observem as suturas, certo? Sutura sagital. Aqui a sutura coronal. Né? Aí a gente tem essa imagem aqui de um lado e do outro, que é da sutura coronal. E aqui de um lado e do outro, que é da sutura lambidoide. É importante conhecer a localização das suturas para não confundir com fratura, tá? Certo, pessoal? De introdução é só isso, tá?